Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Nos últimos dias tem crescido cada vez mais o interesse sobre o sobrenatural e o oculto. E é inegável a existência desses fenômenos. Mas a grande questão é como nós entendemos esses fenômenos. Porque disso virão implicações que vão afetar tanto a nossa vida aqui nesse mundo, nossa felicidade, como também a eternidade. Por isso é importante que você estude a palavra de Deus, por isso é importante que você veja à luz da palavra de Deus o que ela nos revela com relação também a este tema e esse assunto. O inimigo de Deus ele tem trabalhado muito para que nós não estudemos e conheçamos a palavra de Deus. Luta muito para levar as pessoas a descrer da palavra de Deus, exatamente porque sabe o que ali está revelado e não deseja que os homens conheçam e nem discernam aquilo que está na palavra de Deus. É a obra mestra dele agir no oculto, levando os homens a buscar explicações e dando muitas explicações que desviam os homens da verdade, ao mesmo tempo em que ele oculta tanto a sua existência como também os seus propósitos. Por isso é importante que nós estudemos a palavra de Deus. Nela nós encontramos então a segurança e o caminho seguro para que nós possamos chegar até a eternidade. E uma coisa precisa ficar clara para que você possa entender, você que tem me acompanhado nos vídeos. Deus não vai pedir de nós que nós deixemos algo ou nos proibir de praticar algo que não seja para o nosso bem. Se há algo que Deus pede que você não pratique, que você não faça uso, a intenção de Deus é te proteger, a intenção de Deus é te livrar do engano do inimigo, é te livrar do prejuízo que essas atitudes, que essas escolhas muitas vezes vão conduzir. Há muita gente sofrendo hoje, há um mundo aí mergulhado no pecado, exatamente porque não deu atenção à palavra de Deus. Mas não é assim que Deus espera de nós. Ele espera que usemos sua palavra para que possamos, então, por meio dela, discernir os enganos do inimigo. E quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, eu quero começar pelo Antigo Testamento, ali nós encontramos orientações de Deus para o povo de Israel. Israel agora, nós já falamos sobre isso, Israel é uma nação agora que Deus chama como um povo que foi escolhido para ser uma testemunha de Deus. O mundo agora está distante de Deus, as nações estão distantes de Deus, os homens já não conhecem mais a Deus. E agora é importante e necessário que nesse processo de restauração os homens sejam levados novamente a conhecer a Deus, a buscar ao Deus verdadeiro. E Israel então é chamado por Deus com esse propósito, ser ali suas testemunhas. E como tais, eles recebem de Deus uma série de instruções, de ensinamentos, além de todos aqueles rituais religiosos, tudo aquilo que eles deviam praticar. Deus também deu a eles uma série de orientações. E não foi diferente com relação a esse tema, com relação ao oculto, com relação ao sobrenatural, com relação à comunicação com os mortos. Coisas que têm atraído muito as pessoas nos últimos dias. Algo que tem se tornado muito comum, muito falado, muito visto no cinema, na televisão, nos meios de comunicação, na internet. Então, vamos ver o que a própria Bíblia nos fala com relação a isso. Eu não vou ler todos os textos porque o tempo não vai nos permitir, mas eu quero que você olhe depois com calma a sua Bíblia e leia ali. Levíticos 19, versos 26 e 31, ali há orientações de Deus com relação disso. Também Levítico 20, verso 6 e verso 27. Deus também fala ali com relação a esse tema. Mas eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 em diante. Ali diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Mais uma vez eu volto à questão. Muitas pessoas às vezes têm uma visão deturpada de Deus, como um Deus intolerante, controlador,
que agora não quer permitir a felicidade do ser humano, nem permitir que ele conheça e descubra coisas que estão ali manifestas. Mas a verdade é que Deus, como eu disse, ele proíbe algo, é porque ele sabe que aquilo não é para o nosso bem. E a própria palavra dele vai nos revelar, vai nos dar entendimento com relação a por que Deus não deseja que nós nos comuniquemos, então, com os mortos. Porque Deus não deseja que nós mexamos com essas coisas, com o sobrenatural e com o oculto. Quero ler um outro texto com vocês. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20, ele diz assim: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Olha Deus aqui dizendo assim, será que você vai consultar a respeito dos vivos e os mortos? Ele ainda fala que se não for falado conforme a lei dele, conforme a palavra dele, ninguém vai ver o alvorecer. Ninguém vai ter a eternidade garantida. Isso não provém de Deus e Deus não aprova. Então, por que Deus proibia isso? Primeiro, por quê? Porque não eram os mortos que estavam se comunicando. Não eram pessoas falecidas que estavam ali falando. Eu já falei um pouco sobre isso, sobre a realidade da morte, da condição humana, em outro vídeo. Então, eu não quero aprofundar isso. Mas eu quero ler com vocês alguns textos que nos ajudam a compreender essa questão e entender que não eram ali, então, pessoas que morreram, que estavam falando e se comunicando com aquelas outras pessoas. Quando a gente lê Eclesiastes 9, 5 e 6, sábio Salomão diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em cima, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salomão está dizendo aqui então que os mortos já não sabem de nada. Seu estado de inconsciência, né, como a Bíblia ensina, faz com que eles agora descansem e aguardem então o dia do juízo. Outro texto, no mesmo capítulo, verso 10 diz: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está lá em Eclesiastes 9, verso 10. Aqui dois textos de Salomão, onde ele fala então desse estado de inconsciência do ser humano na morte. Ou seja, não existe comunicação com os mortos. Os mortos não falam, não se comunicam. Davi, lá no Salmo 115, verso 17, ele diz assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então ele diz aqui, mortos não se comunicam, mortos não louvam. Há um outro texto também, Salmo 30, verso 9, diz assim: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Olha o que diz Davi: louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Para os autores bíblicos do Antigo Testamento, a realidade da morte era de um descanso, de um estado de inconsciência. Assim eles se compreendiam. E por isso eles não se comunicavam com os mortos, porque Deus havia ensinado eles que essa comunicação não vinha da parte dele. E que nem há um mundo espiritual aí, onde as pessoas estão vagando ali como almas desencarnadas, buscando vir se comunicar com os vivos. Existe sim um mundo espiritual no sentido dos demônios, dos anjos, de Deus, mas não nesse sentido espiritualista que muitas vezes é ensinado. E eu falo isso com bastante respeito com relação ao que as pessoas creem. Porque eu não estou aqui atacando a crença de ninguém, senão falando daquilo que a palavra de Deus nos traz como entendimento. E esses textos nos mostram ali que não eram com pessoas que morreram que eles estavam falando. Mas aí vem a pergunta: se não eram com pessoas que morreram, com quem eles estavam falando então? Mais uma vez, quando a gente vai à palavra de Deus, a gente vai encontrar ali, né, luz com relação a isso. Mateus capítulo 12, eu vou ler com vocês aqui, Jesus falando, o próprio Jesus falando com relação a isso. Ele fala assim,
lá em Mateus 12, capítulo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Olha como Jesus chama então essas entidades que se comunicam ali com os homens como se fossem então, né, pessoas que já morreram. No verso 43, no início, ele diz assim, quando o espírito imundo, Jesus chama ali de um espírito imundo. Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 14, ele diz que Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Então eles também podem aparecer ali como pessoas, como seres bons, como anjos, né, manifestando ali como vindo da parte de Deus. O inimigo de Deus tem esse poder. Em Atos 16, do verso 16 a 18, também ele conta-nos a história de um espírito adivinhador, ou seja, uma pessoa que recebia ali um espírito que permitia que ela pudesse saber coisas, falar coisas da vida das pessoas, trazer ali informações como se fosse alguém que vinha desse mundo espiritual, alguém que já tinha existido e que conhecia aquela pessoa. Mas tudo isso a palavra de Deus nos diz que não provém de Deus, senão que é uma obra do próprio inimigo de Deus, que disfarçado agora então no oculto trabalha, buscando atender respostas de pessoas e se valendo para isso dos sentimentos deles, da angústia de muitos por uma perda, por um sofrimento. E ali ele vem então e agora, por meio dos seus sentidos, trazendo aqueles fenômenos, então ele procura enganar, captar. Assim como foi lá no princípio, com Adão e Eva. E o erro humano continua sendo o mesmo. Adão e Eva não deram atenção à palavra de Deus. E muitos hoje não têm dado atenção à palavra de Deus. Não têm feito dela a sua guia segura, mas têm buscado muitas vezes em outros lugares informações, respostas àquilo que a palavra de Deus nos revela. E mais uma vez eu digo, não é esse o propósito de Deus, não é esse o plano de Deus. Porque quando lemos a palavra de Deus, nós encontramos ali luz. Paulo, lá em Efésios, por exemplo, capítulo 6, verso 12, ele deixa bem claro o que acontece. Ele diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo aqui diz que nossa luta espiritual não é contra seres humanos, mas que existem seres ali, maus, seres espirituais, que agem agora, e que eles vêm então para combater, para permitir que o ser humano de alguma forma caia no engano, e assim então ele acabe de alguma forma se desviando da verdade e também correndo o risco de perder a sua salvação. Ele diz mais em 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Os autores bíblicos não tinham nenhuma dúvida com relação a quem era, né, aquele que era responsável por esses fenômenos. Eles não tinham nenhuma dúvida com relação ao originador de tudo isso e também aos propósitos dele. E é por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus para que ela possa nos revelar a verdade. Por quê? Porque vivemos os últimos dias desse mundo. E a palavra de Deus ela nos alerta. Se grande é o interesse com relação a isso, e isso já estava escrito na palavra de Deus, que esse seria um grande interesse. Ela nos revela que nos últimos dias o inimigo também vai agir com muito poder. Se você ler Apocalipse 16, e eu quero encerrar o vídeo já com esses últimos versos, Apocalipse 16, versos 13 e 14 diz assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 13 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha o que diz o verso 14, porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o grande fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ainda vai haver um tempo em que o inimigo vai agir com muito poder usando esses fenômenos para enganar uma grande parcela do mundo. E isso vai ser bem dentro do contexto, então, do fim, quando Jesus vem. Então você não precisa ser enganado. Você não precisa estar entre esse grupo daqueles que vão ser enganados. Você pode estudar a palavra de Deus e nela encontrar ali respostas e sabedoria com relação àquilo que ali está revelado.
Eu quero terminar com as palavras do salmista Davi. Salmo 119, verso 105, ele diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus te abençoe, que você possa fazer da palavra de Deus uma lâmpada, uma luz para te conduzir, para te dar sabedoria, para te ajudar a ver e compreender claramente aquilo que está ali revelado. Deus abençoe você ricamente.